Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí acompanhando o Assim Pode. Bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal de contas eu não faço ideia de que horas você vai ouvir o nosso podcast. Hoje, uma edição muito especial, com uma convidada muito especial. Nosso assunto vai ser música e audiovisual. E nós estamos hoje aqui com a nossa ilustríssima querida Jennifer Teixeira, especialista de audiovisual na Assim. E vamos falar hoje de novo, gente. Já sabem, isso aqui é uma coisa que a gente improvisa, só que não, né? Então, Jen, se apresenta para o pessoal, conta pra gente há quanto tempo você tá na Sim, dá um pouquinho no panorama da sua história, da sua vivência com gestão coletiva, antes de a gente entrar no assunto. Seja muito bem-vinda. Espero que você tenha feito uma ótima viagem até São Paulo. E vamos lá, gente, vamos lá, vamos conversar. É, legal. Então, prazer é todo meu de estar aqui, né, pelo convite, e agradecer aí a Sim por esse convite para a gente estar aqui presente e falar um pouquinho de audiovisual, que eu acho que é um assunto super interessante. E fazer um pouquinho aí também do meu histórico, né, para a galera conhecer um pouquinho, né, de onde que eu vim, quanto tempo que eu estou trabalhando nessa área da gestão coletiva, com o audiovisual mais especificamente. Então, na verdade, eu estou trabalhando com isso desde 2011. Na verdade, comecei pelo ECAD, pelo setor de audiovisual. Passei pela equipe que fazia auditoria da programação de variedades, né? Depois eu me tornei supervisora e fui cuidar da equipe que fazia auditoria de variedades. E mais para frente eu fui cuidar da equipe que fazia a análise de teledramaturgia no ECAD. E aí eu fiquei ali no ECAD até o final de 2014, quando eu saí, e logo no início de 2015, né, eu recebi o convite da Sim para poder integrar a equipe de audiovisual. E estamos aqui até hoje, né, com assim grandes projetos, muitas coisas acontecendo, e tem sido muito bacana, porque quando a gente iniciou esse trabalho na Sim, mais especificamente a gente cuidava muito do pessoal que tinha a programação em TV aberta. E hoje a gente tem um braço muito maior, né? Então hoje a gente tem aí grandes produtoras que estão fazendo parte dessa listagem de associados da Sim. E tô aqui para a gente conversar um pouquinho, trocar uma bola, né? Ver o que a gente consegue trazer de assunto, porque a gente tem participado de bastante eventos e o pessoal traz muitas dúvidas. Então, assim, eu acho que esse primeiro bate-papo vai ser muito importante para poder a gente esclarecer aquilo que normalmente é sempre dúvida quando a gente senta com o pessoal de audiovisual para conversar. É um assunto que tem muito assunto, né? Muito. É muito legal essa coisa da sua história, porque eu tenho, assim, muito orgulho de ter participado dela, né? Eu me lembro quando você ainda estava no ECAD É, e eu fazia esse trabalho que hoje você assumiu dentro da Assim, de fazer os estudos de personagem, não sei o verdade. quê. Então a gente se conheceu muito dessa forma, né? Com telefonemas, trocando sobre aí, Jennifer, tudo bem? Tô fazendo essa Pedindo novela do. áudio. Pedindo áudio. Marcela mandou meus áudios aqui pra gente poder auditar. E eu então aí fazia os e-mails. É. Isso aqui, essa novela tem esses personagens aqui que. Deixa eu até. Olha, isso é muito legal, né? Dentro disso que você está falando, é legal. Quero abrir uma observação em relação a isso, porque assim, eu lidava com todo mundo, né? Mas realmente, não é porque eu tô na Sim, mas a Sim tinha um olhar diferenciado pro audiovisual. Então, Ai, assim, de todo mundo que a gente trocava, a gente via que realmente a Assim tinha um cuidado, um olhar diferente pro que eu tava pedindo. Então, às vezes o retorno era no mesmo dia pro que eu tava precisando. E isso eu achava incrível, assim. Então, realmente ali já me chamava atenção, tipo, tem alguma coisa diferente, né? Tem um olhar diferente pro audiovisual, que eu acho que é o que tem que ter mesmo. Não dá pra gente tratar o setor, né, a rubrica de audiovisual, como a gente trata rádio, show, porque é totalmente diferente. A gente tem demandas muito específicas. tem. E é uma rubrica muito complexa, né? O processo, né? Os processos que envolvem é, desde ali da captação, a identificação, até efetivamente a distribuição, ele é um caminho longo, né? Vamos dizer assim, que essa música vai percorrer. E é justamente tirar as dúvidas sobre esse caminho que está fazendo com que a gente tenha essa conversa hoje, né? Então, eu acho que a gente pode até, já mais ou menos iniciando o bate-papo,
dar um panorama geral, assim, do que é, né, o audiovisual na execução pública, né, os 4 grupos principais, vamos dizer assim. E aí, nesse primeiro podcast, a gente vai tratar de um aspecto específico que tem uma aplicabilidade prática muito grande, que é a ficha audiovisual, também conhecida como kill sheet, né? Sim. Então, só para o pessoal saber, quando a gente fala de audiovisual em execução pública, a gente está falando majoritariamente de TV aberta, TV fechada, streaming e cinema. Então, esses são os 4 grandes grupos de rubrica, né? Quando a gente pensa em audiovisual. Só que a maneira que você vai documentar os produtos audiovisuais, ela é muito semelhante, vamos dizer assim, na sua forma de maneira geral. E tem um documento que é comum para todos esses segmentos. E é desse documento que a gente vai falar hoje. A gente vai ter, assim, é muito legal dizer isso, que a gente vai ter várias sessões falando sobre o audiovisual, porque ele é realmente um assunto que envolve muitos aspectos, né? E a ideia aqui é esclarecer. Mas a gente decidiu começar pela ficha porque a gente entende que ela é um motivo de muitas dúvidas, né? Muitas. Então acho que é uma ideia legal. Então, vamos começar pelo conceito, Jen? Então, kill sheet. Quando fala de kill sheet, gente, um kill sheet. Kill sheet, gente, nada mais é do que a ficha técnica de um produto audiovisual. É. Então, ela é basicamente uma planilha, um documento em que vai constar ali as informações relativas àquela produção audiovisual. Então, você vai ter ali no cabeçalho desse kill sheet a necessidade de você informar o título desse audiovisual, se esse é um audiovisual, o formato dele, se ele é um filme, série, minissérie, desenho, ou seja, se ele é um audiovisual fechado ou seriado, vamos dizer assim, o ano da produção, o diretor, o elenco principal, ou seja, você vai ter todas as informações necessárias para que esse audiovisual possa ser identificado num contexto, né, de um sistema que congrega milhões de produções audiovisuais. E aí depois você vai dar as especificidades em relação ao uso da música, né? Então você vai ser obrigado ali a informar o título da música e SRC. Então vamos passar por cada um, Jen? Vamos Vou passar a bola agora para a Jen para ela dar essa pincelada sobre os dados que são obrigatórios para você preencher um kill sheet. Exatamente, porque a gente pode colocar uma série de informações, mas existem informações que são obrigatórias mesmo. Eu costumo dizer que o kill sheet é a alma do audiovisual, porque ali você, né, carrega uma série de informações que realmente ela consegue fazer você identificar do que você está falando. A gente tem, por exemplo, filmes que têm o mesmo nome. Então, às vezes, quando você vai procurar qual é o filme correto, você vai procurar informações para você identificar se é, por exemplo, o país. O país é uma informação importantíssima que tem que ter. Ano de produção, ano de exibição. Então, a gente tem a informação de título dessa obra audiovisual. E se ela for uma obra estrangeira, é importante também colocar o título local ou o título traduzido, né, que é a mesma coisa. O gênero, é importante a gente ter essa informação de gênero. O tipo de audiovisual, se ele é um longa-metragem, se é um curta, se é um documentário, se é uma série. Então, a gente também precisa dessa informação para poder colocar no kill sheet. A gente precisa do diretor, também é uma informação muito importante. E ano de produção e, se possível, o ano de exibição. Lembrando que nem sempre, às vezes, o kill sheet ele acaba acontecendo, às vezes, muito antes do audiovisual passar a ter a primeira exibição. Mas o ano de produção, ele é uma informação, assim, fundamental. E junto com isso eu estou falando só daquele cabeçalho, né, mesmo, só o topo desse documento. A duração musical, ou seja, somando todo o tempo de música que você teve dentro daquela obra audiovisual, dá quanto, né? Dá 1 hora, 1h20, 50 minutos, não importa, você vai colocar esse dado. E também a duração total dessa obra audiovisual, você também precisa colocar. Então, feito isso, todo esse topo, ele está ali com essas informações preenchidas, aí você começa a listar, de fato, quais são as músicas que estão presentes dentro daquele audiovisual. Então, você vai colocar ali a primeira música, vai colocar o título da obra,
né? Da mesma forma que você vai cadastrar no ECAD, essa informação ela tem que ser idêntica à informação do cadastro que está no sistema do ECAD, porque senão você acaba gerando uma informação equivocada que acaba não gerando pagamento. Então, tem que ser a mesma informação. Depois você vai colocar quantas vezes essa música tocou. Né? Então, aí que a gente chama de número de ocorrências. Ela ocorreu quantas vezes? Ah, ela tocou 3 vezes, 4 vezes, ou tocou uma única vez. Você também carrega essa informação. Depois você coloca a duração musical, que aí, no caso, se ela tocou mais de uma vez, você vai consolidar essa informação. Coloca a classificação, que é a forma, né, que ela está sendo utilizada, se é um tema de abertura, se é um background, se é um tema de personagem, um tema de encerramento. E depois você carrega as informações de cadastro dessa obra e do fonograma que está sendo utilizado, que é listar quem são os autores, com os percentuais, a editora da obra. Depois você coloca também a informação do ISRC, né, qual a gravação que foi utilizada, e também a informação de intérprete. Isso para listar música por música até você ter a lista completa de tudo que realmente foi executado dentro daquela obra audiovisual. Feito isso, a última etapa é você preencher um termo de responsabilidade, que já existe um padrão, inclusive, que o ECAD pratica, e aí você vai preencher, vai assinar e entregar para a sua sociedade poder fazer esse cadastro da obra audiovisual dentro do sistema do ECAD. Assim, bem em linhas gerais, é isso aí. Maravilha. A gente tem também uma outra forma de fazer, né? Que também é tão aceita quanto, que é ao invés de você somar os tempos das ocorrências musicais, é listá-las na ordem que elas aconteceram, por exemplo, né? Sim. Eu, por exemplo, quando faço auditoria e eu tenho que fazer um kill sheet, eu gosto de fazer dessa forma. Eu vou listando todas as músicas, né? Na ordem que elas estão acontecendo, porque eu acho que é mais trabalhoso, por exemplo, para mim, depois somar tudo e colocar a soma total da Sim, sim. secundagem, separando por classificação. Eu já gosto. Mas o importante aqui é que a informação esteja completa. Completa. Então, o importante é que toda a secundagem daquela obra, obviamente, dentro da classificação que ela ocorreu, Isso. esteja presente no documento. E aí é interessante linkar com uma outra coisa, né? Que é o fato de os modelos de kill sheet, eles estão disponíveis. Então, por exemplo, que é uma coisa importante, você fala, ah, esse é um documento padronizado? Sim, é um documento padronizado. É importantíssimo dizer que o ECAD tem um modelo de documento que é Isso. aceito, que é o documento que é recomendado para uso. Dentro desse documento você pode preencher tanto dando essa informação da música na ordem que ela aconteceu, quanto fazendo essa soma de secundagem, como Isso. a Jennifer colocou, né? Mas é importante você usar um modelo que seja padrão, né? Para essa informação entrar, inclusive para a própria sociedade poder entender. E Jen, seguindo nessa linha, quem que é responsável por esse preenchimento de kill sheet, né? Como que funciona o caminho que esse documento vai percorrer para chegar a gerar um pagamento de direito autoral? É uma boa pergunta, porque hoje a gente tem uma regra que diz que quem pode fazer, né, essa assinatura, né, digamos assim, desse documento, se responsabilizar por aquele documento, ele é o autor da trilha ou a editora, né, responsável pelo filme, ou a produtora do audiovisual, que na maioria das vezes acaba figurando, né, dependendo do audiovisual, como também como editora. Então, são essas 3 pessoas que hoje, se a gente tiver algum kill sheet que tiver assinatura, caso a gente precise enviar por ECAD para validar alguma informação, para ser um documento válido, tem que ser uma das 3 pessoas. Autor da trilha, editor ou produtor da obra audiovisual. E o produtor fonográfico, ele pode apresentar Não, aqui o sheet? não, pela regra? infelizmente não pode. A regra atual não prevê ainda essa autorização do produtor fonográfico, entendeu? Isso é uma informação muito relevante, né? Porque às vezes a gente vê alguns produtores fonográficos tentando, né, mandar documentação para o ECAD e aí acaba e não pode, né? Então tem que vir ou do próprio autor. Uma outra informação que eu acho que é muito relevante e ela vem relacionada a essa declaração de responsabilidade, é a necessidade de o kill sheet conter todas as músicas do audiovisual.
Então, quem está preenchendo o kill sheet, vamos dizer que seja um autor, ele não pode simplesmente colocar só aquilo que ele criou como trilha para Não. aquele audiovisual. Porque o kill sheet, ele é, como você bem colocou, né, a alma do audiovisual. Então, é um documento que ele tem que refletir absolutamente todas as músicas que estão lá, mesmo que sejam músicas de autoria de terceiros, né? E elas têm que conter todas as músicas, mesmo que sejam músicas comerciais ou não, as trilhas originais, né? Porque não pode faltar nenhuma informação musical, porque é com base nesse documento que todo mundo que participou da produção daquela trilha sonora é Vai que receber. vai receber o seu direito autoral, né? É importante porque, assim, por isso que eu entendo que quando o ECAD pensou nessa regra, ele pensou voltado para isso. Porque quando você fala do autor da trilha, da editora e da produtora do audiovisual, você congrega ali as pessoas que realmente podem dizer, de fato, qual é o pacote de áudio que está dentro dessa obra audiovisual. Então, você tem um produtor da obra audiovisual ali, o compositor de trilha, ele tem acesso a tudo aquilo que foi inserido para ser tocado. Então, a editora, que na maioria das vezes é a produtora do audiovisual, também, até porque se tiver gravações de terceiros, provavelmente você vai ter a questão de liberação, de autorização que foi feita para estar no filme. Então, inclusive, saber qual o ISRC que é o correto. Você pode ter uma obra comercial aí, Uma Garota de Ipanema, e aí, qual é a gravação correta que vai entrar nesse filme? Então, essa é uma informação que ela tem que conversar com a produtora do audiovisual. Porque caso você coloque uma informação equivocada ou deixe alguma informação de fora e amanhã ou depois precise fazer esse acerto, isso gera um ajuste para quem já recebeu no passado. E aí é ruim para todo mundo, né? Isso é muito importante. E, ok, então, o que que significa quando um kill sheet não é cadastrado e esse produto audiovisual foi exibido? Depende da onde que ele foi exibido, né? Na maioria das vezes o ECAD, ele recebe essa informação, que aí é uma informação mais simples, que vai ser informação do topo da obra audiovisual. E aí o ECAD ele vai pesquisar na sua base se ele tem aquele cadastro ou não. E quando não tem, o ECAD utiliza essa informação do topo, do kill sheet, para gerar um cadastro que a gente chama de cadastro pendente de obra audiovisual. E aí o ECAD, ele vai reter ali essas exibições. Por exemplo, você pode ter uma exibição de TV aberta agora, entre os meses de janeiro e março, que foram, sei lá, exibiu 20 vezes um filme, não sei, ou uma série. O ECAD ele vai pegar e vai apontar 20 execuções dentro dessa obra audiovisual. E posteriormente, quando a produtora ou o autor, né, ele cadastrar esse kill sheet, poder receber corretamente por essas execuções. Então, quando não tem cadastro, o ECAD ele trabalha dessa forma, ele faz esse cadastro pendente e aí atrela essas informações mínimas do topo da obra audiovisual para poder resguardar, né, provisionar essas execuções para serem liberadas futuramente. É legal dizer assim, quando você fala do topo da obra audiovisual, na verdade, você está se referindo às informações que estão no cabeçalho, Isso né? aí, Então, na verdade, ele não tem o documento. Então, ele cria lá dentro da tela isso dele de aí. cadastro as informações que são mínimas para que depois, quando esse kill sheet for cadastrado, quem está cadastrando, inclusive, poder identificar essas Isso. execuções, né? Então, vamos pegar um exemplo assim, sei lá, de um filme estrangeiro qualquer aí. é, Star Wars, sei lá, eu e a minha nerdice, né? Eu tenho que pôr Guerra nas Estrelas em tudo, né, gente? Então, digamos que o cheat do estádio, o episódio Uma Nova Esperança não tá cadastrado, mas houve a exibição e Isso. tal. O ECAD identificou a exibição. Aí ele vai abrir uma tela de cadastro, vai digitar Isso. lá Guerra nas Star Wars, título original, A New Hope, aí título Isso aí. local, né? Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, vai botar o ano de produção, tarará, tarará, e vai criar essa tela, Isso. aonde amanhã o produtor desse audiovisual, representado por meio da Sociedade de Gestão Coletiva, vai poder inserir a ficha com a informação completa, né? E aí tem uma coisa que se amarra ao cadastro do audiovisual,
que é também a necessidade de que todas as obras e fonogramas que estão descritos dentro do Kill Sheet estejam cadastrados. A gente tem uma hierarquia de cadastro. É muito importante lembrar que toda a lógica da distribuição do direito autoral, ela está completamente vinculada a uma hierarquia cadastral. Então, para que a receita de um direito autoral chegue ao seu dono, que é o titular do direito autoral, esse titular ele tem que estar cadastrado. Então, retomando lá a base, né? Quem é o titular? O autor, a editora, no caso de direitos autorais, né? E dos conexos, a gente tem a gravadora, o produtor fonográfico, o intérprete e o músico executante. Então, é necessário que tanto a obra quanto o fonograma estejam na base. Porque aí o que o ECAD faz? Ele identifica o audiovisual. Ah, achei esse audiovisual. Aí o sistema vai olhar para a música que está por dentro dele. Ah, e achei esse fonograma. Achei essa obra. Então não existe isso, por exemplo. Se eu achei o fonograma e não achei a obra, vai gerar um crédito retido para a obra, vai Isso. pagar só o fonograma. E vice-versa. Achei a obra, mas não achei o fonograma. Aí vai gerar um crédito retido para o fonograma. Então, o mundo ideal é o mundo em que todo mundo está dentro do sistema do ECAD, né? Na verdade, todas as partes. a gente costuma sempre orientar que esses cadastros, tanto de obra quanto de fonograma, eles aconteçam antes do cadastro da obra audiovisual. Exatamente para quando a gente cadastrar esse Kill Sheet no sistema do ECAD, você tem uma obra audiovisual com cadastro 100% liberado, garantindo que todo mundo que está ali vai receber corretamente. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece da forma correta. Então, acontece sim, de às vezes você cadastrar uma obra audiovisual que às vezes o fonograma ainda não está cadastrado. E aí sim, aí vai ter que ter essa questão do ECAD, de repente vai gerar o pagamento e isso vai ficar retido de alguma forma. Então, sim, acontece. Mas se puder evitar, até mesmo porque o tempo de distribuição, desde quando aquilo é exibido até o momento que o ECAD vai de fato distribuir, é um longo tempo que a gente tem. Então, assim, o ideal é que a gente consiga trabalhar isso sempre de forma antecipada. Acabou de produzir um filme, o filme vai ser exibido, você já tem o suficiente de informação ali para poder produzir documentação para cadastro de obra, cadastro de fonograma e depois fazer o Kill Sheet e já deixar aquilo pronto, para quando 6 meses depois, quando o ECAD pensar em fazer distribuição, já está tudo certinho e todo mundo recebe e fica todo mundo contente. Tem um outro aspecto que eu queria também trazer sobre a questão do Kill Sheet, que é a análise da classificação, né? Classificação é um assunto interessante, Muito. que faz parte da vida, né, do audiovisual e que está relacionada diretamente com a receita que esse audiovisual vai gerar, dependendo do tipo de uso narrativo dessa música, né? Como que é, Jennifer? Traz um pouquinho para a gente essa questão da classificação. Então, a gente tem, atualmente, o ECAD ele faz o pagamento por segundo. Mas além de pagar por segundo, ele também verifica a forma que aquela música está sendo executada. Então, o ECAD hoje ele tem pesos diferentes para classificações diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, o tema de abertura, ele é o peso que maior vale. Ele paga 12/12, o que a gente chama de um ponto cheio, digamos assim. Então, a gente tem lá numa obra audiovisual aquela música que marca de forma muito específica que uma obra audiovisual ela está iniciando. Então, a gente tem alguns indícios que a gente chama de, né, é o contexto narrativo. Ele te dá dicas de que aquilo está acontecendo. Então, a gente pode ter uma arte com o nome do filme, a gente pode ter uma ficha técnica que pode acontecer. Os créditos, você quer dizer, né? Isso aí, os créditos ali, o nome dos atores e tal, o que acontece. Então, a gente tem... E a gente também tem situações que não são tão específicas assim, da gente ter alguma coisa escrita, mas da própria história, dentro do contexto narrativo, te dá indícios de que alguma coisa está iniciando. Então, quando a gente vai falar de classificação, voltada para essa coisa de montar um Kill Sheet, precisa ter uma visão muito clara, né, assistir de fato, entender todo o contexto narrativo da história, para poder você classificar de forma correta. Então, assim, às vezes o tema de abertura é super simples, mas a gente já viu, você inclusive é testemunha, que a gente já viu, inclusive, tema de abertura como tema de encerramento, que se você não tem aquela visão realmente, né, de contexto narrativo, de uma coisa muito aprofundada, você não conseguiria classificar.
E aí classificaria errado. Classificaria, por exemplo, como um background. E aí o background, por exemplo, de um extremo a outro, vale 1/12. É o que paga menor. Então, assim, a gente pode ter diferenças de pagamento, tanto para mais quanto para menos, se você não der o apontamento correto para aquela classificação. Então, a abertura vale mais, o background vale menos. O tema de encerramento, ele vale a mesma coisa do que a abertura. Ele é 12/12. Normalmente, encerramento, no caso do filme, de alguma série, é um pouco mais difícil da gente ver alguma coisa diferente. Apesar da gente ter visto recentemente. É verdade. Né? Aí depois a gente tem o tema de personagem, que é 8/12. Né? Depois a gente tem a performance, que é aquela execução que dá aquela sensação de ao vivo. Apesar da gente saber que nada é... Diegética. É isso aí. Depois a gente vem para o tema, que é a classificação que vale 4/12, né? Que é uma classificação muito específica. Essa, então, você precisa realmente saber muito bem o que você está fazendo, o que você está assistindo, porque senão você não consegue classificar corretamente. Né? Acho que é uma das mais difíceis, assim, para quem está no negócio de audiovisual, conseguir entender de fato o que é um tema. Depois a gente tem uma classificação chamada demais obras, que normalmente ela agrega ali alguma coisa tipo dublagem, apresentações de dança. A gente tem umas coisas um pouco mais específicas que, na verdade, ela não se adequam muito para a obra audiovisual que é feita esse kill sheet que vai ficar na base de dados do ECAD. Normalmente ela se adequa mais para a programação de variedades, essa parte mais de TV, né? Mas listando todas as classificações, são essas daí que a gente tem. Então a gente tem o peso que cada uma vai carregar, mais a quantidade de segundos que vai ser multiplicada e mais o valor do ponto, que aí a gente envolve a verba de cada rubrica para saber o quanto que vai valer cada execução que está dentro dessa obra audiovisual. Olha, lembrando já, e já puxando uma propaganda, que a gente vai ter um episódio dedicado para música narrativa, que é justamente um episódio em que a gente vai discorrer sobre essa questão das classificações, né? Falar sobre isso. Mas trazendo agora hoje para dentro do contexto do kill sheet, quando a gente fala, né, de filme, série, minissérie de desenho, de fato as classificações vão estar muito resumidas a, de maneira geral, tema de abertura de encerramento, tema de personagem, tema e fundo musical. Né? E a performance, né? A performance, quando eu falei música diegética, o que significa? A música diegética é aquela música que está inserida no contexto da ação. Então, por exemplo, você tem uma cena em que um personagem liga uma vitrola para puxar um outro personagem para dançar. Então, essa música que está inserida dentro da ação, dentro da narrativa, ela é chamada de música diegética. E essa execução, ela é considerada uma performance. Essa performance pode ter ou não a utilização de um fonograma, né? Mas essa música que está tocando dentro desse contexto diegético, ela gera um pagamento de direito autoral conexo, tanto quanto a trilha que é extra-diegética, né? Que é justamente essa trilha, que é a trilha sonora, vamos dizer assim, né? Ela não tá tocando, o personagem não tá ouvindo a música. Quem tá ouvindo a música é o espectador. Então, essa basicamente é a diferença, né, do que seria essa performance para as outras. Mas Aí faltou o tema de bloco. Mas aí você já tá falando de televisão, e variedades, né? Tema de bloco nada mais é que aquela música que vai e volta do comercial, assim, bem específico. Bem grosso modo, mas é bem voltado pra TV. De programação. Mas aí a gente pega um dia pra falar de production music, porque senão você vai matar todo mundo. O pessoal vai tipo, caramba, mas Nossa, o quê? Mas isso aqui... E o que é interessante é que, além desse kill sheet que a gente tem, a gente pode dizer que aquela planilha que vem da emissora, na qual constam todas as execuções musicais, né, listadas ao longo de um dia de exibição, também é um kill sheet. Sim, sim. Né? Então, toda a ficha que identifica produções audiovisuais e músicas inseridas nessa produção audiovisual, a gente pode dizer que é um kill sheet, né? Só que a gente vai ter essa diferenciação, que no caso dessas planilhas de televisão, elas vão ter um formato diferente, vão ser enviadas pelo usuário de TV diretamente para o ECAD, para que o ECAD importe essa planilha.
E esse kill sheet que a gente está falando, que é produzido pelo produtor do filme, pelo autor ou pelo editor, esse não é o ECAD que cadastra, né? Eu acho que é importante falar isso também, né? Como que essa informação ela entra no ECAD? É via É, esse produtor, por isso, meio da da sua associação. associação, né? A regra hoje, ela diz que o ECAD ele é responsável por cadastrar os kill sheets apenas de novelas, séries e minisséries nacionais, né, que passam na TV, né, pelo menos a primeira janela na TV aberta. E aí a associação ela fica responsável de cadastrar todo o restante. Então a gente está falando de desenho animado, filme, documentário. Se for uma novela, uma série, uma minissérie, mas que seja de alguma plataforma específica de plataforma, aí também a sociedade também é responsável por esse cadastro. Então só vai nascer um kill sheet via ECAD quando for uma exibição de TV, especificamente TV aberta. Ou seja, o que você está falando, se eu entendi direito, né, para o nosso espectador, não, ouvinte, entender também, é que se a planilha da TV contiver essas informações que a gente listou e de uma produção audiovisual que está indo exibida pela primeira vez na TV aberta, então essa informação é provida diretamente por esse usuário, por esse canal de TV. Então, Isso. por exemplo, a informação de uma novela, normalmente, se a primeira janela de exibição é a TV aberta, ela vai entrar dentro dessa planilha, né? Isso. No meio daquela lista enorme, daquele Isso. hall enorme de músicas que tocou naquele dia naquela emissora. Mas, se essa novela, por exemplo, como acontece muito hoje, né, tem como primeira janela de estreia o streaming. Então, uma novela da Globo que o primeiro semana passa antes na Globoplay. Aí não, Aí já né? muda. Aí já Já muda, muda né? totalmente. Já é importante falar isso, porque aí ela já vai entrar via Isso. esse cadastro de audiovisual. Isso Então, aí. aí o ECAD ele não vai fazer esse Não, aí cadastro. não tem envolvimento do ECAD nesse cadastro. Então é bom tá atento a esse tipo de detalhe, porque isso pode gerar alguma expectativa, tanto da produtora do audiovisual quanto do autor que participou daquelas trilhas, porque ele pode aguardar, tipo, foi exibido agora no final do ano passado. Tenho certeza que quando a ECAD for pagar a TV aberta agora de abril, eu vou receber. Chegou lá, ele não recebeu. Aí, quando ele vai olhar, ele descobre que, na verdade, teve uma janela anterior de exibição, que foi na Globoplay, por exemplo, e exibiu uma boa parte lá, e, na verdade, essa responsabilidade de cadastro já mudou, não é mais o ECAD. Na verdade, o ECAD está aguardando que aquele cadastro esteja pronto para poder ele pegar o mesmo cadastro e fazer o apontamento. Então, na verdade, às vezes pode acontecer do cadastro ele não tá feito, né? Isso, inclusive, gerar essa expectativa e descobrir que, na verdade, precisa ser feito esse que o sheet que a gente está apresentando aqui, apresentar para a sociedade que é responsável pelo autor, pela editora, né, pelo produtor da audiovisual, gerar o cadastro e deixar isso dentro do sistema do ECAD. Se já tiver alguma coisa apontada pendente, fazer esse apontamento para poder repassar esses valores. E caso seja alguma coisa que seja feita antecipadamente, quando o ECAD de fato for pegar isso lá na frente, ele já vai identificar e aí todo mundo recebe corretamente dentro do calendário de distribuição. Ou seja, então é sempre muito importante que o titular esteja muito próximo da sua associação para fazer esse Sempre, acompanhamento cadastral, sempre, né? sempre. Num primeiro momento, o acompanhamento cadastral das obras e fonogramas, depois o acompanhamento cadastral do kill sheet Isso. e depois como é que isso vai entrar no ECAD, né? Qual que vai ser a primeira janela de exibição? Ou seja, ele tem que estar, se ele trabalha numa televisão, ele tem que estar em contato ali para saber qual que é o plano da emissora para aquela produção audiovisual, Isso. de forma a garantir, né, que ele vai receber aquele repasse na Dentro hora que... dentro do calendário correto. Exatamente. A gente vê, às vezes, assim, que acontece algum delay de informação ali entre produtora, isso de maneira geral, né? E, às vezes, acontece o primeiro cadastro, aliás, o primeiro calendário de distribuição, segundo calendário, e ninguém recebe, e, tipo, aí, depois de muito tempo, alguém, nossa, o que o sheet que estava faltando. Às vezes, as obras já estão cadastradas, fonogramas, faltava só realmente listar, assinar o documento
e entregar para a associação fazer o trabalho dela, que é cadastrar e liberar o que tiver ali pendente, ou até a liberação de crédito retido que tem ali dentro. E falando ainda desse assunto, e se eu sou um autor, mando um kill sheet para minha associação, a editora, que é de outra associação, vai lá e manda o kill sheet dela para a associação dela. E os dois cadastros entram no sistema do ECAD. O que pode acontecer quando você tem uma situação como essa? Então, quando a gente tem uma situação como essa, o ECAD, o sistema normalmente ele faz um bloqueio, porque ele entende que existe um conflito, né? Ou seja, não pode ter 2 cadastros no mesmo filme. Nunca vi 2 cadastros iguais. Normalmente tem até uma diferença entre um e outro. Então, normalmente, quando acontece isso, o ECAD ele bloqueia ambos os cadastros e pede para entrar no consenso, né? Por exemplo, pode ter um kill sheet que está faltando uma música. E aí, normalmente, as associações elas conversam entre si para produzir um kill sheet que seja o definitivo, ou chega no consenso de que um determinado cadastro é o completo, e aí existe a concordância que é dada via e-mail entre as associações. Feito isso, aí só assim o ECAD ele libera esse cadastro de obra audiovisual. Lembrando que se tinham 2, e aí ficou só esse, o ECAD ele faz o apontamento, ele pega esse cadastro que não vai existir, aponta para dentro desse outro, libera esse, e aí todo mundo passa a receber corretamente. Mas de cara, se o sistema do ECAD identificar alguma inconsistência, que nesse caso ele vê 2 coisas iguais, ele vai bloquear. Aí ninguém recebe. E fica bloqueado até o ECAD ter tudo certinho, e só depois disso todo mundo começa a receber. Ou seja, é sempre necessário haver esse diálogo entre Tem as que ter. associações, né, que administram esses repertórios, para que elas definam qual vai ser o cadastro, qual é o Isso, melhor cadastro, né? isso E aí. o bloqueio do ECAD é sempre importante colocar que ele é sempre um bloqueio preventivo, né? Ele é um bloqueio necessário para evitar que o pagamento seja feito de maneira equivocada. Isso é uma coisa muito legal que eu acho que é sempre bom pontuar, né? A preocupação que o ECAD e as associações têm de não que o pagamento chegue da maneira correta, né? De não fazer um É, pagamento errado, né? O sistema de gestão coletiva é um sistema muito protetivo, né? Então todas as regras são voltadas para garantir que o pagamento saia certo. Então, isso vai desde a análise de um audiovisual, por exemplo, se o ECAD identifica num kill sheet que você tem uma recorrência muito grande de uma classificação em detrimento de outra, né? Aí e ele também já bloqueia. bloqueia também. Ele fala: opa, peraí, como assim você tem uma quantidade de segundo tão grande dentro, por exemplo, de um contexto de tema de personagem? Me explica isso aí, né? É. Então ele vai lá, faz um bloqueio, e aí você precisa demonstrar que aquela quantidade de segundo é válida ou não, Ou não. né? E fazer esse acerto, justamente para que você não tenha um pagamento equivocado. É porque, assim, é muito ruim pagar errado, né? E, assim, olhando pela ótica do ECAD, é muito ruim quando sai um pagamento errado pelo ECAD, o ECAD tem que voltar para corrigir. É uma coisa que demanda tempo, você tem que gerar um débito para quem já recebeu, né, de forma errada, para depois gerar um crédito para todo mundo que está envolvido. Então, assim, às vezes é um negócio que é tão trabalhoso, é tão custoso, que é melhor a gente fazer certo. Então, assim, ou não faz ou faz certo, né? Porque para fazer errado realmente não é legal, porque é muito complicado. A gente, às vezes, pode ter algum tipo de situação de envolver várias associações e, às vezes, até você chegar num documento definitivo, você pode demorar muito tempo e, com isso, todo mundo vai ficar sem receber durante todo esse tempo. Então, na verdade, quando o ECAD ele gera esse bloqueio de forma antecipada, é para não gerar pagamento indevido, entendeu? Porque quando gera pagamento indevido é um problema maior ainda. Então, se o ECAD perceber que tem alguma coisa errada antes de gerar o primeiro pagamento, é o ideal dos mundos. Mas, para a gente evitar, o ideal, então, é a gente fazer um cadastro que realmente
esteja com as informações corretas ali dentro. Por isso que tem o termo de responsabilidade, né? Exatamente. Eu acho que aí a gente entra, quando você preenche o documento, e lá no final dele, o texto é aquele texto em que você se responsabiliza Totalmente. civil, criminalmente. Ele é um texto bem forte, assim, né? Porque é uma informação que vai gerar uma receita, né? Ela vai ter um resultado econômico, né? Então é muito importante que esse cadastro seja feito com muita responsabilidade por quem vai fazê-lo, né? Então sempre você deve recorrer à associação se você tiver dúvidas em como preencher, se você tiver dúvidas em como atribuir uma classificação correta, né? De maneira geral, assim, espera-se que as associações consigam dar esse respaldo. E aí, falando da nossa, né? A gente consegue, com certeza, ajudar nesse sentido. Mas é sempre importante lembrar que essa não é uma atribuição associativa, fazer o preenchimento de um kill sheet. Não é. Não. Isso é uma responsabilidade, pressupõe que o produtor da obra audiovisual, que o autor ou que a editora detenham esse conhecimento, né? Porque o trabalho da associação ele vai ser depois que entrou. Recebeu o documento. Entrou, recebeu o documento, tal. E aí, às vezes, a gente lida com a informação errada, né? Então, tem que consertar um passado, e isso também, né, não é legal. Voltando um pouco, Jen, para aquela questão dos processos, né? Que eu acho que também tem uma relação. Pegando, por exemplo, a televisão aberta, que eu acho que é uma rubrica que tem uma relevância muito grande para os titulares de música em audiovisual, né? Como que é feita essa identificação musical pelo ECAD? Como é que é esse processo do ECAD, por exemplo, para fazer uma auditoria de uma novela? O ECAD hoje ele recebe a programação do canal, né? E ele tem uma série de processos, na verdade, que passa. Tudo depende da programação. Boa parte da programação, o ECAD passa por um sistema de identificação automática, né, que já faz algum match de informações ali de obras e fonogramas. Mas no caso da novela, mais especificamente, é uma programação que o ECAD ele faz uma auditoria na íntegra. O que significa isso? Significa que se você chegar hoje lá no ECAD, você vai encontrar alguém sentado com um fone, assistindo realmente aquela obra audiovisual e apontando segundo por segundo, execução por execução, né, do que está acontecendo dentro daquela novela, para poder gerar aquele cadastro daquele episódio daquele dia. Então, todas as novelas que a gente tem no ar hoje de TV aberta, pelo menos das grandes, né, que no caso Globo, Record e SBT, você vai ter esse processo. Então, o ECAD recebe a informação, audita aquela informação da novela. Para ele auditar, o mais importante de tudo, tem que ter o áudio. Então, é fundamental que a pessoa que produziu as trilhas da novela, que encaminhe essas informações, porque o ECAD ele precisa desse insumo. Porque tem alguém sentado ali assistindo, então ele precisa ter a sua música para saber que a sua música tocou, porque senão como é que vai fazer? Ele vai passar pela sua música e não vai saber que é sua. E aí é muito ruim. Então o ECAD precisa desses insumos, que são as informações do canal, os áudios, e aí sim, ele vai assistir aquela novela na íntegra, vai fazer os apontamentos com as classificações da maneira muito correta, porque o ECAD realmente, eles são bastante assertivos nesse ponto. E aí ele vai gerar um cadastro ali, né? Que não deixa de ser um kill sheet. O caminho basicamente é o mesmo, né? Ele vai gerar aquele cadastro de 3 meses de exibição. Se a novela estiver dentro desse período, vamos pegar aí outubro a dezembro, que o ECAD vai pagar agora no mês de abril, né, desse ano. Então ele vai gerar 3 meses de exibição, vai fazer aquele pacote, e esse pacote ele vai participar do pagamento que sai em abril. Então, no caso de processo, basicamente vai ser isso: receber a planilha, auditar a novela. Para isso, tem que ter o áudio, fazer os apontamentos corretos de classificação, se é tema de personagem, se é tema e tudo mais. Processa essa informação para dentro do sistema para ele poder gerar o pagamento quando sai a distribuição.
Então, só relembrando o calendário do ECAD para esses repasses de audiovisual, porque cada grupo de rubricas vai ter um calendário diferente. Então, para televisão aberta, a gente vai ter. O ECAD vai captar em janeiro, fevereiro e março, vai pagar em julho. Abril, maio, junho paga em outubro, julho, agosto, setembro em janeiro do ano subsequente, outubro, novembro, dezembro em abril. Isso. E a TV por assinatura é um mês a mais depois da Isso. aberta, né? Então, janeiro, fevereiro e março, agosto, abril, maio, junho, novembro, julho, agosto, setembro. Travei, gente. Eu tô assim, vocês acreditam? Fevereiro. Fevereiro e outubro, novembro, dezembro, maio. Isso, né? Junto com o streaming. Streaming também. Isso. Né? E aí tem um outro aspecto que a gente não pode esquecer de falar, de algumas particularidades sobre quem recebe, né? Porque em televisão aberta, por exemplo, o audiovisual vai pagar o direito autoral e o direito conexo, né? Em TV fechada, também vai pagar o autoral, obra e fonograma, direito autoral e direito conexo. Já o streaming, não. Depende do Depende do usuário, né? Então, hoje, já tirando o bode da sala e colocando o bode na sala, quem não paga conexo é a nossa estimada Netflix, né? A Netflix ainda, infelizmente, a gente tá na luta aí com ela para incluir o pagamento dos direitos conexos nessa rubrica de enorme importância dentro do grupo de streaming, né? Mas infelizmente ainda não conseguimos. Mas, por exemplo, a Globoplay paga o autoral e paga o conexo, né? Tem outras rubricas aí de streaming que a gente que remuneram toda a cadeia produtiva. A gente pode trazer algum dia desse um bate-papo para falar um pouco sobre isso, porque é uma pergunta recorrente que a gente recebe do pessoal. Quem está pagando, quem não está? Então, assim, é importante falar também que quando o ECAD ele vai fazer esse bate-papo com as plataformas e tudo mais, o ECAD realmente ele solicita autoral e conexo. Ele pede tanto essa parte da obra quanto do fonograma. Mas isso é uma coisa que está além. Normalmente, por justificativa, porque lá fora eles não têm essa coisa do conexo e tudo. Então, é um processo, né? É uma tecla que o ECAD está batendo durante muito tempo, principalmente com a Netflix, esse bate-papo de tentar. Olha, eu nem diria que é um bate-papo, Jenny. Já tá essa já é um pé de guerra mesmo, sabe? Porque... Infelizmente, a mentalidade dos usuários é não querer pagar, Exatamente. né? Não todos, né? Não. Assim, a gente tem, graças a Deus, um ótimo relacionamento com muitos usuários, mas tem alguns que teimam em querer não pagar ou atribuir critérios que eles entendem que sejam os próprios critérios para poder fazer isso, né? E a gestão coletiva não aceita isso de forma passiva porque... Enfim, a gente precisa garantir que o titular do direito autoral e conexo frua desses direitos da forma que a lei garante, né? Então, não tem isso. E acho que sobre esse aspecto, ainda falando de audiovisual e direitos, é sempre bom lembrar de uma prática que o mercado tem utilizado, né? Especialmente nesses audiovisuais de Netflix, que tem sido uma luta da gestão coletiva mundial contra essa prática, que é o buyout, né? Então, por que a gente sempre reforça, sempre que possível, essa questão do buyout? O buyout, o que é isso, né? Linhas gerais e curtas. É um contrato de cessão de direitos no qual o criador da trilha sonora original abre mão de receber, cede, né, para, vamos dizer, a Netflix, no caso, por meio aí de outras empresas, né? Isso. Todos os direitos autorais e conexos que ele teria direito a fruir pela criação daquela obra audiovisual. E isso é uma prática que vem lá de fora, por causa do modelo de negócio que existe, especialmente nos Estados Unidos, onde a trilha sonora, historicamente, até pelo modelo legal dos Estados Unidos, já nasce cedida pro dono do audiovisual, só que eles quiseram trazer esse modelo para cá, né? E, infelizmente, a gente teve um boom, né, de
de contratos assinados nessa natureza e que é um modelo que assim, tira do autor todo o direito que ele tem de fruir da receita que esse audiovisual vai gerar. Então a gente sabe que é uma coisa muito sensível, porque, obviamente, você negociar, né, um contrato de trabalho com uma empresa tão grande quanto a Netflix é uma dificuldade muito grande, né? Mas é uma coisa que a gente precisa sempre reforçar quando possível, né? Até por conta de isso ter se estendido, ter se tornado uma cultura entre até as produtoras brasileiras, né? Então a gente, quando vai atender, assim, lá na Assim, eu pego muito autor que me liga e fala: Ai, Marcela, recebi esse contrato aqui, dá uma olhada para mim. E eu já, de cara, já pego o telefone e falo: Meu, peraí, não assina nada, vamos conversar, vamos tentar chegar num meio de caminho aqui, né? Porque não dá para você simplesmente abrir mão de receber os direitos autorais e conexos por essa criação. Inclusive porque, em muitos cenários, o valor que esse autor vai receber mal paga o custo Muito do pouco. trabalho. É muito pouco, né? E a gente sabe que fazer uma trilha é um trabalho assim artesanal, maravilhoso, envolve uma produção operacional e intelectual muito grande, com muita gente e de muita qualidade, né? Então a gente sempre procura reforçar essa questão do buyout sempre quando É. pode, E para ter tentar. atenção quando receber, né? A gente já teve situações do autor assinar e não saber o que estava assinando. E só descobrir que tinha cedido, né, depois de entender os pormenores e tudo. Então, surgiu a oportunidade de um trabalho numa situação dessa. O ideal é não assinar nada, é procurar alguém ou procura a sua associação. O ideal é procurar sentar com a associação, tentar entender o que é aquilo, porque realmente às vezes o contrato não é uma coisa tão simples para quem não está tão dentro, né, dessa visão mais jurídica, entender o que eles estão querendo dizer. Ah, tá, beleza, você tá dizendo que eu tô cedendo, mas assim, eu vou receber a CAD? Não, se você tá dizendo que você vai ceder, você não vai receber a CAD. Então, é sentar mesmo com a associação, trocar muito com a sua sociedade. A sociedade está aqui para isso mesmo. É sentar, mostrar, falar, olha, eu recebi esse contrato. É ruim se eu assinar? A gente vai dizer, não, é péssimo, não assina, né? Então, vamos ver o que a gente consegue te ajudar por aqui. Então, é entender o que realmente, né? Não sair assinando, é sentar, olhar, analisar o contrato e saber exatamente até onde aquilo se estende, né? Porque é realmente uma prática que cresceu muito de uns anos para cá e assim, a gente não tá vendo perspectiva disso mudar, não. Realmente, A luta continua, né, Jen? A sempre. gente sempre tem que ajudar o autor enfim, praticar um negócio que seja o melhor para ele, né? Então, fica aí a dica, né, para quem teve a oportunidade maravilhosa, poxa, vou fazer uma trilha para um produto audiovisual, nossa, que legal, tudo aquilo, mas, cara, pega um advogado especializado em direito De autoral, preferência. ou antes a sua própria associação de gestão coletiva, se você tem um bom relacionamento lá, né? Procure quem é a pessoa que cuida dessa área. Aqui na Sim, pode falar diretamente comigo, pode falar com a Jennifer, porque ela encaminha para mim, a gente conversa aqui, faz essa análise para ter certeza de que é o melhor negócio e assim. E aí a pessoa decide, né? O que que ela quer fazer, Mas né? aí é Porque é diferente. sempre. Mas É. ela já vai ter subsídios para tomar essa Isso, decisão, exatamente. né? Não vai ser uma coisa que Pegou, assinou, nem pegou, leu. assinou, ou li, não Não entendi, entendi. ou Acho enfim. que é. Acho que é e tudo aquilo, né? Será que a gente passou por tudo, Gê, sobre esse Faltou, assunto de Kyushit? faltou só a gente falar a distribuição de cinema, Ah, é que é totalmente, é o verdade. diferentão. Não, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É verdade, a distribuição de cinema. E a gente não entrou, pessoal, nas regras, tá? Nós aqui estamos É. falando, dando uma pincelada, porque, como eu disse, a gente vai meio que compartimentar esses episódios de audiovisual e depois vai entrar nos pormenores. Mas para não deixar o cinema de fora do contexto geral, Jen, dá uma pincelada aí. Então, o cinema, a distribuição dele acontece nos meses de março,
E no mês de março e no mês de setembro. São os 2 meses que acontece. Então, ele é bem diferente dos outros. Então, a gente tem um período de exibição muito maior. A gente pega um período de 6 meses e aí o ECAD faz essa distribuição. E ele é um pouco diferente também, porque é a forma que o ECAD recebe as informações, aí a gente depende do pessoal do cinema, né? Que ele tem que ser um usuário adimplente para o ECAD, mandar as informações, né? O borderô, todos esses dados. Então, ele segue um caminho totalmente diferente do que a gente tem da TV hoje em dia. Então, o ECAD ele recebe essa informação, processa essa informação num período de 6 meses, faz a mesma procura no sistema, vai verificar se o Q-Sheet já está cadastrado, estando cadastrado quando chegar o período, seja em março ou em setembro, o ECAD vai fazer a distribuição. Não estando, o ECAD vai provisionar da mesma forma aquela exibição para aquele determinado grupo, né? Porque aí a gente aqui no Brasil tem uma infinidade de salas de cinema. Então, dependendo do usuário, cada um vai performar de uma forma diferente. Mas a gente pode, algum dia, trazer um pouco mais detalhado esse processo para o pessoal entender, porque realmente o cinema ele é bem diferente, né? Ele tem um processo de recebimento de documentação, até da própria arrecadação, que é muito diferente do que a gente tem para a TV hoje em dia. É isso aí. E lembrando, só para fechar, que no caso da televisão é, aberta, né? Cada emissora de televisão é um usuário dentro do ECAD, né? Então a TV Globo é um usuário, a SBT, o SBT é outro, a Record é outro, e assim sucessivamente para os canais de televisão aberta. E por que que é importante dizer? Porque por conta disso, você vai ter as variações no valor de ponto É, dessas emissoras, né? Então, se você performou na Rede Globo, você vai ganhar mais do que se você performar no SBT ou na Record, porque a distribuição ela vai estar diretamente relacionada a esse usuário, né? isso. Então, é sempre bom lembrar dessas nuances também. Já no caso da TV por assinatura, é diferente, né? Todas as operadoras vão somar para dentro de uma única verba de arrecadação, né? Que aí as regras de ponto a gente entra, porque TV por assinatura já é anunciando aqui, é um episódio, Dando spoiler aí. né? Dando um spoiler, é um episódio, gente. TV por assinatura, eu gosto de brincar que é engenharia espacial, porque é uma rubrica extremamente complexa, mas deliciosa, assim, de se trabalhar, né? Ela exige muito da gente, mas é uma rubrica que gera muita dúvida, né? Então a gente vai fazer um episódio inteiro dedicado para ela. Aliás, para cada um deles, né? Mas o Q-Sheet, como conversa com todo mundo, então a gente meio que tá dando uma pincelada hoje. Eu ia convidar vocês para nos escreverem, deixarem dúvidas, para quem está assistindo o podcast pelo canal do YouTube, entra lá, deixa sua dúvida que a gente responde. Para quem ouviu pela plataforma, entra no canal do YouTube, que eu acho que é a melhor maneira de você mandar a sua dúvida. Até fala pra gente, olha, eu vi no Spotify e tal, mas tô com essa dúvida aqui e a gente responde para vocês. A gente vai começar a juntar essas dúvidas para ao longo dos outros podcasts e respondendo, né? E sempre vocês podem entrar em contato direto conosco No também, nosso site pelo também. nosso site, pelo Instagram, né? A gente gosta de ser provocado com essas dúvidas, né? Para trazer sempre a informação mais completa. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Jennifer, muito obrigada Uhum. pela sua presença tão especial. Nos vemos em breve, no próximo, Com né? certeza. E obrigada a você que ficou com a gente até agora, corajoso que ficou com a gente até agora aqui. E até breve. Tchau, tchau.